Bom dia, gente, sejam bem-vindos, chegamos. Estamos no capítulo 57 de Isaías. Vamos que vamos começar orando. Que esse daqui, a gente vai pela graça, sim, vai deixar o Senhor conduzir completamente. Ai, deixa eu ver. Amém, Espírito Santo de Deus. Obrigada por mais um dia, Senhor, obrigada. Colocamos diante de Ti o dia de hoje, todas as coisas. Essa palavra fala conosco. Colocamos o nosso Brasil, a nossa vida, nossa mente. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor nos dê o Teu direcionamento, sabe? Nos ajuda, Deus. Nos ajuda no dia de hoje, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. Abençoa as nossas mãos. Que tudo que nós colocarmos, a planta dos nossos pés ou das nossas mãos, a palma das nossas mãos, seja abençoado. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, mãe. Já chega. Simbora. Então vamos. Deixa eu começar a ler aqui. 57, então, vai dizer assim: as pessoas direitas morrem e ninguém se importa. Os bons desaparecem e ninguém percebe. É o poder do mal que os leva embora. Mas eles encontram a paz. Os que vivem uma vida correta descansam em paz na sepultura. Então, aqui, Isaías está nos falando a respeito ali das pessoas, às vezes, que morrem por injustiça, né? Pelas injustiças aí da vida, pelas pessoas más, pelas pessoas cruéis, pelas pessoas ímpias, que estão roubando, matando e destruindo, fazendo aquilo que, né, Satanás está usando para elas fazerem. E vai dizer que essas pessoas, sim, às vezes têm um triste fim, mas que ali não é, aquele fim não é o fim, de fato, não é o final de tudo, né? Que aí sim, quando elas descansam na sepultura, que elas de fato, né, podem aí estar encontrando a verdadeira paz, a verdadeira, enfim, o que a gente entende por que a gente entende que quando a gente finalizar nessa vida, a gente ainda tem outra vida para viver com Cristo, uma vida muito melhor do que essa. Amém? Então, vai continuar no versículo 3 dizendo: o Senhor Deus diz: venham cá para serem julgados seus filhos de uma feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas. De quem é que vocês estão zombando? De quem é que caçoam com essas caretas? Vocês são pecadores e mentirosos. Debaixo das árvores sagradas vocês se entregam à imoralidade para adorar os deuses da fertilidade. E nas fendas das rochas, perto dos ribeirões, vocês oferecem os seus filhos em sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês pegam pedras lisas dos riachos para serem os deuses que vocês adoram e apresentam a elas ofertas de vinho e de cereais. Vocês estão pensando que isso me agrada? Vocês vão para o alto das montanhas e ali praticam atos imorais e oferecem sacrifícios aos deuses pagãos. Vocês colocam os seus ídolos indecentes atrás das portas das suas casas. Esquecem de mim, tiram a roupa e deitam-se na cama com os seus amantes, a quem pagarem para dormir com vocês. E então satisfazem os seus desejos impuros. Vocês pegaram azeite e muitos perfumes e foram adorar o deus Moloque. Enviaram mensageiros por toda parte, à procura de deuses para adorar, e esses mensageiros foram até o mundo dos mortos. Vocês se cansaram de tanto viajar, mas não ficaram desanimados.
As suas imagens nojentas lhes deram forças, e por isso vocês não desistiram. Vocês têm tanto medo desses deuses, mas quem são eles para que vocês me contam mentiras e me esqueçam? Mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantaram nada. Quando vocês gritarem, pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. O vento levará esses deuses para longe, um sopro os fará desaparecer. Mas os que confiam em mim morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. O Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz: eu moro no lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles que dei o sopro de vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira, eu me afastei deles, mas mesmo assim continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu os curarei e os guiarei. Eu os consolarei, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e aos que estão longe. Eu os curarei. Porém, os maus são como o mar agitado, as suas ondas não se acalmam e trazem lama e sujeira para a terra. Não há segurança para esses pecadores. O meu Deus falou. Então aqui, primeiro vai trazer ali uma palavra de confronto às pessoas que estavam trazendo idolatria, estavam ali. Gente, e isso a gente precisa tanto assim, tipo, colocar na nossa mente que a gente faz isso até hoje, sabe? Que a gente ainda tem esse costume, e pode não ser. Ai, cara, é porque assim, eu nem sei como explicar o que tá na minha mente, é sério. Mas deixa eu tentar. Sabe, às vezes são coisas de fato, são instrumento, artefatos, né, que as pessoas usam. Às vezes as pessoas têm muitas superstições, né, isso daqui, considerando que a palavra de Deus, ela leva assim para todo o planeta Terra, para todo mundo. Por exemplo, na Índia a gente sabe que existem muitos deuses, né? Que existe ali, nossa, tipo, é muito Deus, é muita coisa que eles confiam assim, que eles colocam um Deus para cada coisa. Depois dá uma pesquisada para você entender um pouco mais. Mas vamos trazer para nossa realidade, para os brasileiros, porque, né, às vezes a gente, enfim, tem ali as nossas, vamos colocar como superstições, algumas coisas relacionadas a, às vezes a gente tem um pé de coelho, às vezes a gente coloca uma vassoura atrás de uma porta, às vezes, né, tem essas coisas assim que vão tomando a nossa mente, que vão tomando o nosso coração, que vai parecendo que, porque eu tenho isso daqui, por causa dessa pedra aqui, eu tenho umas pessoas aqui que, tipo, deixam umas pedras de cristal ali em cima da sua mesa, porque, não, isso daqui quebra a energia, traz boas energias. Aí a outra coloca uma planta de, como é que é o nome? Aquela planta, gente, São Jorge, espada de São Jorge, alguma coisa assim, né? Ou tem outro nome? Enfim, não sei. Aí colocam um tal de uma planta ali, e aí, não, é para isso daqui
qualquer mal olhado não chegar até mim. Aí tem outra pessoa que vai ali e coloca sal grosso, ou tem gente que toma banho de sal grosso, para tirar mal olhado. É muita coisa, gente, a gente tá colocando muita coisa, a gente tá colocando a nossa confiança, a gente tá derramando a nossa esperança nessas coisas. E aí Deus fala assim: vocês têm tanto medo desses deuses, tipo, cara, você tem tanto medo de não ter aquilo. Você acha que, não, às vezes é até pessoas que se converteu. Eu me converti, mas não, isso daqui é bom ainda, que não sei o que, sabe? Uma pessoa que tá caminhando ainda na fé, que ainda não tem a palavra de Deus. Eu entendo que seja o seguinte: a palavra de Deus é pra gente conhecer o caráter de Deus, quem é Deus, o que Ele é, o que Ele faz. Então, você precisa ter isso muito bem formulado na sua mente para você não querer outros artifícios, outros artefatos. Outra coisa é pra gente criar uma confiança em Deus. Quando a gente leu aqui capítulo 54, 55, 56, falando, cara, descansa, cara, sabe, porque você tá atrás de ganhar dinheiro para satisfazer os seus desejos. Confia em mim, eu sei o que é bom para você, eu sei o que é melhor para você, sabe? Então, isso tudo, a palavra de Deus que vai nos convencendo, e a gente lê dia após dia, dia após dia, dia após dia, e aí a gente vai se libertando, não vou passar debaixo daquela escada porque nunca mais eu vou crescer. Existem essas coisas e eu já fui disso tudo. Deixa eu fechar aqui um pouco. Entendeu? Então assim, Deus vai dizer assim: vocês têm tanto medo desses seus deuses, mas quem são eles para que vocês me contem mentiras e me esqueçam completamente? Sabe, será que tipo, aí você vira para Deus e fala: ai Deus, mas eu confio no Senhor e não sei o que, mas nananã. E você não tá demonstrando confiança no Senhor fazendo essas coisas, né? E isso são coisas pequenas, tá, gente? Mas aqui Deus vai falar que às vezes nós colocamos na nossa cama, no nosso quarto, né? Que mais nos entregamos a algumas imoralidades, nos entregamos a algumas atitudes, né? Né, uma coisa muito maior, muito mais grotesca, confiando nessas coisas, sabe? E aí Deus fala: será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos vocês que fazem essas ações e que acham elas certas, elas não adiantam nada. E aí, pra gente finalizar, que meu tempo já tá se esgotando, aí ele vai falar assim, mais um pouco à frente, no versículo 16, vai falar: não continuarei repreendendo o meu povo e não ficarei irado para sempre, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro de vida. Porque, sabe, às vezes Deus se cala, às vezes Deus se afasta, às vezes Deus, né, às vezes no seu pecado, você, né, às vezes na sua mentalidade, nos seus rituais ali, você está tão imerso naquilo que o Senhor, que a voz do Senhor fica abaixo o volume dela e você já não consegue mais escutar. E aí ele tá tão irado, e ele tá tão enojado dessas coisas, mas ele fala: cara, sabe, se eu for derramar toda a minha ira, nenhum deles sobreviveria, sabe, nenhum deles suportaria, não dá mais, eu vou, sabe, Deus então ele se contém para não acabar com a gente, senão morreriam os seres que eu criei, aqueles a quem dei o sopro de vida. Por causa do pecado e da cobiça do meu povo, eu fiquei irado com eles e os castiguei. Na minha ira eu me afastei deles, mas mesmo assim, eles continuaram teimosos e seguiram o seu próprio caminho. Tenho visto como eles agem, mas eu
os curarei e os guiarei, eu os consolarei. Nos lábios dos que choram, eu colocarei palavras de louvor. A todos ofereço a paz, paz que estão perto e paz aos que estão longe. Então é isso, sabe? Deus está nos convidando para uma vida de paz, uma vida de confiança, uma vida, né, rendida. E conhecereis a verdade e a verdade te libertará, exatamente, né? Então é isso, gente. Então que a palavra de Deus possa nos moldar, possa, sabe, fazer conhecer quem Deus é, possa aumentar nosso conhecimento, a nossa confiança a respeito dele. Eu falo para você, eu mesma já tive várias dessas coisas. Minha mãe tá falando tudo aqui, ó, espada de São Jorge, arruda. Aí, tá vendo? Já conhece, é porque já fez alguma coisa assim antigamente. Entende? E todos os dias é um trabalhar, né? Talvez você nunca fez isso, talvez você nunca nem sabe sobre isso, mas a gente tem esse costume de fazer de tudo ídolo. Gente, meu tempo acabou, não vou passar não. Deus abençoe. Tchau.